Palmeiras pode perder jogador titular de graça no fim da temporada e parece que já tem clube interessado. Bora contar sobre isso, falar sobre o longo jejum do Peixe contra o Verdão. Eles se enfrentam nesse sábado na Vila Belmiro. Tem tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora pedir para você, se curtiu o vídeo, também deixa like porque ajuda bastante. Bora falar agora sobre o lateral titular do Palmeiras que pode deixar o clube em dezembro. Eu me refiro a Marcos Rocha. Ele é o único jogador que joga com frequência no Palmeiras cujo contrato se encerra nessa temporada, acaba em 31 de dezembro. Queria trazer uma informação exclusiva: Palmeiras e Marcos Rocha já conversam para a prorrogação desse contrato, mas as negociações não são simples. Palmeiras entende que o Marcos Rocha precisaria se adequar a uma outra realidade. O Rocha se defende, lembrando que está desde 2018 no clube, que foi super campeão e que mereceria uma valorização. A tendência, de acordo com a minha fonte no Palmeiras, é que exista a renovação do contrato, mas o Verdão sempre lembra ao Marcos Rocha que está bem servido no setor. Por exemplo, o Marcos Rocha está machucado, né? Se machucou no fim do mês passado, perdeu, por exemplo, o clássico contra o Corinthians. Mike e Garcia têm dado conta do recado, ou seja, o Marcos Rocha, se não entrar nos eixos em relação a essa questão financeira, pode acabar não tendo o seu contrato renovado. E a política em relação ao Marcos Rocha contrasta em relação aos demais atletas do elenco. Verdão que recentemente renovou contrato com quase todo mundo. Por exemplo, Veiga, Gomes, Luan, Mike, Rony, Dudu, até o Lomba, que é reserva, teve seu contrato estendido. Só o Marcos Rocha ainda não conseguiu a prorrogação desse vínculo. Rocha, que é super campeão, 34 anos de idade, completa 35 no mês de dezembro. E o fato de ter uma idade avançada é uma das coisas que pode pesar contra ele. Em paralelo a isso, começam a surgir rumores de interesses de outros clubes no Marcos Rocha, entre eles o Botafogo. Há quem garanta que o Botafogo só aguarda o mês de julho para assinar um pré-contrato com o Rocha e contratá-lo de graça a partir de 2024. Você gostaria do Marcos Rocha no seu time do coração? Acha que ele cabe? Use o espaço para comentários e deixe essa opinião, beleza? Quero falar agora sobre o clássico entre Santos e Palmeiras, marcado para esse sábado, 21 horas, na Vila Belmiro. E o Santos vai para esse jogo com o pior retrospecto possível. Nos últimos 11 jogos, nenhuma vitória do Peixe. Essa coisa vai piorar. São 9 triunfos alviverdes e 2 empates, sendo que nos últimos 8 jogos o Palmeiras venceu todos. Abel Ferreira nunca perdeu para o Santos desde que foi contratado pelo Palmeiras no final do ano de 2020. É importante dizer que o Santos não vence o Palmeiras há 1.318 dias. A última vez que isso aconteceu foi num 2-0, num jogo disputado em 19 de outubro de 2019. É, inclusive, essa é a série a melhor do Palmeiras nos últimos 81 anos. O Palmeiras não conseguia ficar tanto tempo sem perder para o rival desde a década, ou há 8 décadas. A última vez que chegou a 11 jogos de invencibilidade contra o Santos foi em 1942. Na oportunidade, inclusive, o Verdão chegou a ficar 12 jogos invicto. Se não perder na Vila Belmiro, iguala esse recorde. E você tem palpite para esse jogo? Eu acho que vai dar Palmeiras, mais uma vez, diferença muito grande do ponto de vista técnico. A única coisa importante que a gente precisa trazer em relação ao Santos é que o Odair Hellmann, que já esteve extremamente ameaçado de demissão, ao que parece não cairá, mesmo em caso de derrota, a menos que perca de forma vexatória. O Santos vem de vitória no Campeonato Brasileiro, né, na Copa do Brasil, empatou com o Bahia. No Brasileirão ganhou do Vasco, e o Palmeiras ganhou do Fortaleza. Empatou com o Bragantino. Empatou com o Bragantino no Brasileiro. O que nós temos aí? Bruno Tabata foi titular contra o Fortaleza, mas o Arthur, eu imagino que volta contra o Peixe. Vai voltar. Mas Bruno Tabata falando, é isso? Vamos lá então. O Santos é sempre, pela sua história, forte dentro de casa, mas nossa equipe também já mostrou que é forte tanto dentro, tanto fora de casa também. Agora a gente tem mais um dia aí para descansar e preparar bem a partida do sábado, para que a gente possa conseguir também mais uma grande vitória e dar seguimento ao nosso caminho no Campeonato Brasileiro também, que é um grande objetivo nosso para o ano. Tá aí o Bruno Tabata e a gente tem os melhores aproveitamentos do Palmeiras na era Abel Ferreira. Gostei da manchete. Bom pescador. Bom pescador. Pescou peixe várias vezes. O pessoal é forte aqui. O pessoal brinca, já vi uns memes, enfim, umas brincadeiras na internet.
dizendo que o Abel Ferreira não tem só as 2 filhas. Tem uns 4, 5 filhos no Brasil. Tem as 2 meninas que são as filhas, tem o Santos, tem o Flamengo, tem o Corinthians, tem um monte de filho. É um Tem o baita Grêmio pai. que tá lá na tela. Paizão. Olha aí, ó. 9 jogos contra o Santos na era Abel Ferreira, 8 vitórias e um empate, aproveitamento 92,6. E o empate, Abel, que ele não estava no banco, como não estará amanhã. Tá suspenso, né? Ah, então aumenta o otimismo Com o Abel, do Santista? não, com o Abel Ferreira na Casa Mata, o Palmeiras sempre ganhou do Santos. Depois que ele chegou ao Brasil, sempre que houve Palmeiras e Santos com o Abel Ferreira no banco, o Palmeiras ganhou todas. E pode nem ganhar domingo que isso vai continuar. Vai porque ele não continuar. estará na Casa Mata. E tem também o Grêmio, o Flamengo, se puder voltar ali a tela. Paranaense e América Mineiro. Atlético Paranaense e América Mineiro. Goianiense, desculpa. O goianiense. Muito bem, defende um tabu contra o Santos. Aí o Tabata falava, a gente acompanhava, então eu até comentei, que ele falou, o Santos é sempre muito forte dentro de casa. Eu falei assim, nem sempre. Quando tem time bom, o Santos é forte em casa e fora de casa. E quando o time não está muito bem, mas aí o Prats me lembrou, com o Odair Hellmann não perdeu, é Esse isso? não perdeu na Vila ainda, né? Claro que a gente tem de ponderar que tem muito Campeonato Paulista aí, que o Santos jogou muito mal o Campeonato Paulista. Inclusive um jogos começo na do Vila, brasileiro, né? Mas na Vila não perdeu ainda. Eu não sei o quanto o fator Vila pode tentar equilibrar um jogo que não é equilibrado. Há uma diferença muito grande, é a grande freguesia do Brasil em grandes clubes, esse duelo Santos e Palmeiras dos últimos 3, 4 anos. O Santos melhorou, Abel, se a gente comparar do que nós vimos no começo do ano. Uma coisa era o Santos nos 3 primeiros meses, muito mal no Paulista, o time realmente fez jogos muito fracos. É um time hoje um pouco mais competitivo, está se defendendo um pouco melhor, mas falta ainda muito para encarar o Palmeiras. Para falar que é o seguinte, jogo na Vila equilibra o duelo, não é um duelo equilibrado. O Palmeiras é favorito, o Palmeiras tem jogado muito bem, o Palmeiras tem uma variação de jogo e de jogadas que chama muito a atenção, que ninguém tem no Brasil, não o Santos, ninguém tem no Brasil. Vamos ser sinceros, para complementar o que você está dizendo. Quase todos os times no Brasil têm enorme dificuldade para jogar de igual para igual. Exato. Com o Palmeiras. É difícil E hoje o um Santos confronto está nesse grupo. É difícil um grupo. confronto equilibrado contra o Palmeiras hoje, né? A gente, por exemplo, Copa do Brasil contra o Fortaleza. Hoje o Fortaleza é um dos trabalhos, né, mais bem elaborados do futebol brasileiro. E não conseguiu praticamente ser equilibrado contra o Palmeiras. Então é muito difícil. Na condição porque do Santos, então... O torcedor santista fica chateado, mas... Não, depende do que você vai falar, professor. No Paulista você falou uma coisa aí que eu vou te contar uma Você fica confusão. chateado que eu falei que negócio de criança, virou esquece jogo isso para daí. palmeirense Não, virar Vila. criança. É Vila Belmiro, não é Levar Morumbi o criança jogo. para ver. É na Vila o jogo. Mas no sentido de que você está enfrentando um adversário de camisa forte e que hoje não te oferece a resistência. Então, é legal mostrar para uma criança que você está ganhando do Santos. Não precisa explicar para a criança que situação é a do Santos hoje. E, infelizmente, para o Santos, isso não mudou dos últimos confrontos para cá. Ao contrário, eu acho que até intensificou no sentido do futebol que o Palmeiras está praticando, apresentando, aprimorando as suas armas. E o Santos, por mais que tenha evoluiu muito pouco, não mudou de patamar. Né? Aquela coisa que a gente fala de mudar de patamar. Os patamares dos dois clubes continuam os mesmos desde o começo desse pequeno tabu, seja como vocês queiram chamar, aí, essa sequência em que o Palmeiras e o Abel tá presente, de corpo presente ali 100%, não mudou muito. É mais um jogo nessa mesma toada dos últimos. Num recorte... Desculpa, professor. O Santos pode se superar, Sim. como sempre, mas é bastante difícil. Né? No Então, recorte Palmeiras é da duro. temporada, talvez é o melhor momento do Santos para enfrentar o Palmeiras. Mas ainda não suficiente. Mas é porque a régua da temporada é muito baixa. É isso, é isso. Ainda não. O fator psicológico, emocional, de começar o brasileiro bem, de vencer partidas seguidas, de um desempenho um pouco melhor, de você ver realmente o time num outro estado anímico, é bom. Agora, a leitura que o Odair faz para a partida depois do jogo contra o Bahia é muito interessante, que ele fala, a gente vai chegar num desgaste físico intenso, porque o Bahia exigiu muito da gente. O Santos não conseguiu desempenhar contra o Bahia jogou muito fechado, precisou de um perde e pressiona muito forte, e aí é uma preocupação no treinador. A leitura dele, para mim, é ótima. Mas na questão anímica, é o melhor momento do Santos. Eu diria que foram desgastantes demais. Os 2 últimos jogos do Santos contra o Vasco também. O Santos ganhou, mas teve que ficar correndo atrás o segundo tempo inteiro para se defender. Conseguiu o objetivo, 3 pontos. Ótimo resultado para o Peixe jogando em São Januário, mas muito desgastante. E na Vila Belmiro contra o Bahia também. A gente tem uma tela com a força palmeirense nas jogadas de bola parada, nas jogadas de bola aérea. Isso pode resolver o jogo. Que é, inclusive, uma fraqueza santista. Que não é de hoje. Sofrimento de um,
é a alegria do outro. Desempenho de Santos e Palmeiras em bolas paradas na temporada. O Santos, 10 dos 23 gols sofridos foram em bola parada, 43,5%. 5 dos 10 gols de bola parada foram em jogadas de escanteio. Olha só, isso aí o Odair Helman, se fosse possível, tinha que falar, ninguém vai dormir. Passar a madrugada inteira treinando porque o Palmeiras faz gol. Em todos os jogos, contra todo mundo, de escanteio. Contra o Santos, que sofre demais, a possibilidade aumenta. O Santos melhorou nisso, Abel, mas é o que a Mari falou. Em relação ao que era no começo do ano, que era quase nada. Melhorou a marcação da bola parada do Santos defensiva, mas ainda a gente não sabe o suficiente para impedir que o Palmeiras aproveite. Só não ceder a bola parada ao Olha os números do Palmeiras como espelha direitinho com a dificuldade do Santos. 24 dos 58? 58? É. 58 gols marcados foram em bola parada. É quase a mesma porcentagem. Não é? Que o Espelha Santos direitinho. O Palmeiras faz, é um espelho. Não. 13 dos 24 gols de bola parada foram em jogadas de escanteio. Então, metade dos gols sofridos pelo Santos em bola parada são escanteio. Metade, praticamente, né, dos gols feitos pelo Palmeiras em bola parada são de escanteio. Baseado em tudo isso, e lembrando que o Santos ainda não perdeu na Vila Belmiro esse ano, eu já tenho meu palpite. É mesmo? Assim já? Só uma coisa, Abel, que também tem que entrar na bola parada em relação ao Santos. O João Paulo foi muito bem na quarta-feira contra o Bahia na Copa do Brasil, mas o João Paulo tem uma dificuldade muito grande na saída de gol. Ele é um goleiro que fica muito na linha, ele não é um goleiro de sair muito, ele não tem uma impulsão muito grande para sair do gol. E até tomada de decisão, né? Tomada de decisão na bola cruzada, ele não é muito de sair. Os dois zagueiros do Santos têm feito bons jogos, o Messias e principalmente o Joaquim. Né, depois ainda do episódio do Bauerman, o Santos reagiu bem àquilo, né? Mas... Esse é o jogo do Campeonato Paulista, não é? Sim. No Morumbi? É o Vladimir no gol já. João Paulo saiu machucado rápido no jogo. Gol de escanteio do Palmeiras contra o Santos. Aí foi e eu lembro dois bem. gols, Abel. O Rony comemorou o gol e depois fez o gol. Foi no mesmo lance. Ele comemorou o gol, a bola voltou e fez o gol. Ele comemorou o gol, a bola não tinha entrado. Olha lá. Olha lá, pode... Olha lá. Perfeito que você lembrou. Olha lá, ele comemorou lá. Virou de costas, é gol, gol. Agora a bola voltou pra ele. Aí agora vamos fazer o gol de novo. Aí foi demais. Ou seja, ele estava olhando para a arquibancada, comemorando o gol. Impressionante. E foi mais rápido do que os outros que estavam olhando para a jogada. Impressionante. Mari, acontece isso com uma certa... É raro, mas acontece muito, raro, mas Mari. acontece muito. E para trazer mais otimismo ao torcedor do Verdão, mais preocupação ao torcedor do Peixe, eu me lembro que no Campeonato Brasileiro do ano passado, o jogo no Allianz Parque, teve gol também de escanteio do Palmeiras. E da Vila também. Gol E na Vila também. Gol do Gustavo Gomes num domingo em que o Santos jogou bem. Jogou bem. Teve momentos em que jogou mais do que o Palmeiras, se superou e perdeu por 1-0, se não me engano, gol de escanteio, Gustavo Gomes. Além da bola parada, é o que o professor falou. Para vencer o Palmeiras, é preciso um jogo que você quase não cometa erros, muita atenção, muita organização quando não tiver a bola. E é um Palmeiras que, no brasileiro principalmente, no ano, mas um brasileiro chamado muito atenção, joga muito bem pelos lados do campo. O Abel geralmente coloca 3 ou 4 jogadores perto da bola de um lado, a bola vai rapidamente para o outro lado. E esse lado do campo é uma coisa que o Santos vai ter de pensar muito como ele vai jogar amanhã na Vila. Porque o Santos geralmente tem uns pontos que a gente pensa que esses jogadores com a bola é uma coisa. Mendonça e Ângelo, eles ajudam a marcar? Eles não são jogadores de ajudar muito o lateral do próprio time a ficar marcando. Então, se não houver uma marcação bem feita do Santos pelo lado do campo, Palmeiras por ali também pode encontrar espaço. Será que joga Ângelo ou Lucas Braga, de repente? Ou Lucas Barbosa. Ou Lucas jogador Barbosa. até mais alto. Que é mais alto e Mas o Odair ajuda muito na marcação. O Odair deve tentar repetir o time do